Você já parou para pensar no que realmente acontece depois que você dá o último suspiro? Muitas tradições religiosas falam sobre um julgamento final ou sobre luzes e túneis, mas existe um antigo manuscrito, raramente mencionado fora dos círculos iniciáticos, que descreve com detalhes os primeiros 31 dias após a morte. Ele não é um livro comum. Ele mistura sabedoria oriental, simbolismo ocultista e relatos de experiências quase morte, revelando que a jornada da alma segue um mapa muito preciso. E hoje, você vai conhecer esse mapa. A maioria das pessoas imagina a morte como um instante súbito, como se uma porta fosse fechada bruscamente e do outro lado houvesse apenas escuridão ou silêncio. Mas, segundo o livro misterioso de que estamos falando, essa visão é simplista demais. A transição, chamada no manuscrito de o instante de dissolução, é um processo que dura minutos, às vezes horas, e envolve não apenas o corpo físico, mas também o campo energético, a mente e a própria consciência. Nos primeiros segundos, há uma sensação peculiar. O peso do corpo começa a desaparecer. Não é apenas a fraqueza dos músculos ou a falta de força, mas uma espécie de alívio súbito, como se a gravidade perdesse a sua força. Muitos descrevem que sentem como se estivessem afundando para cima, um paradoxo que só faz sentido nessa condição. O manuscrito afirma que, nesse momento, a consciência começa a se soltar da matéria, ainda ligada por fios sutis chamados cordões de prata na tradição esotérica. Esses cordões vibram, transmitindo as últimas sensações físicas. A alma, nesse ponto, ainda escuta tudo ao redor com clareza, mesmo que os ouvidos já não funcionem. É por isso que, segundo o livro, as palavras ditas ao moribundo ecoam fortemente na mente dele, mais do que qualquer coisa que tenha ouvido em vida. Os 3 primeiros minutos são críticos. Eles determinam o estado emocional com que a alma iniciará a jornada. Se a pessoa parte em meio ao pânico, com medo ou raiva, a transição se torna mais turbulenta. Se parte em paz, a sensação é de flutuação serena. É também nesse instante que um fenômeno curioso pode ocorrer, o deslizamento temporal. A consciência pode revisitar em flashes rápidos cenas importantes da vida. Não é ainda a revisão completa, mas fragmentos vívidos. O primeiro beijo, o rosto da mãe, um momento de arrependimento, um gesto de compaixão. Logo em seguida, surge a primeira presença. O livro é enfático. Ninguém cruza sozinho. Esse acompanhante não é sempre o mesmo para todos. Pode se manifestar como um ente querido já falecido, como um mestre espiritual, ou mesmo como uma luz intensa que, curiosamente, transmite familiaridade. Esse guia não força nada, ele apenas se apresenta, oferecendo um caminho. É a alma quem decide segui-lo ou resistir. Mas há quem resista. E é nesse caso que se entra na chamada névoa da primeira hora, um estado de confusão em que a alma não aceita ter deixado o corpo. A névoa não é física, é formada por pensamentos e emoções condensadas, um reflexo da própria negação. Quem permanece nela tenta, desesperadamente, se comunicar com os vivos, grita, toca, agita-se, sem perceber que já não é ouvido. O manuscrito alerta que a névoa é perigosa porque, quanto mais a alma se prende nela, mais difícil é perceber o guia espiritual. É como estar num sonho em que você tenta atravessar uma porta, mas ela se afasta a cada passo. A chave para sair desse estado, segundo o texto, é simples, mas nem sempre fácil. Aceitação. O momento em que a alma diz internamente, isso está acontecendo, é o momento em que a névoa começa a se dissipar. O mais intrigante é que, ainda nessa primeira hora, a percepção muda radicalmente. Os sentidos físicos desaparecem, mas novos sentidos, muito mais amplos, surgem. A visão já não depende de olhos. É uma percepção de 360 graus. O som não chega pelos ouvidos. É como se pensamentos e vibrações fossem captados diretamente. O tempo deixa de ser linear. 1 minuto pode parecer uma eternidade ou um piscar de olhos, dependendo do estado emocional da alma. E, segundo o livro, é nesse exato ponto que a jornada se divide. Quem está em paz acompanhado por seu guia, começa a caminhar para o que ele chama de o corredor da travessia. Quem ainda está preso à névoa,
percorre um labirinto de imagens, memórias e desejos que se repetem, até que finalmente aceite seguir adiante. O manuscrito encerra este trecho com uma frase curiosa. O momento da passagem não é a morte, é o nascimento no mundo onde não há sombras. Essa primeira etapa é apenas a porta de entrada para os 31 dias que virão. Um mapa que, segundo o livro, é tão preciso que cada alma, consciente ou não, o percorre passo a passo. Segundo o livro misterioso, a morte não é o rompimento total com o mundo físico de forma imediata. Existe um período de transição, uma semana inteira, em que a alma, ainda ligada por filamentos sutis à vida que deixou, circula pelos lugares e pessoas que marcaram sua existência. O texto chama essa fase de os dias da despedida e diz que é nesse momento que o espírito se despede não apenas das pessoas, mas também das emoções, hábitos e apegos que construiu durante a vida. O primeiro dia é quase sempre junto ao corpo físico. A alma, ainda confusa com a leveza e estranheza da nova condição, permanece próxima ao próprio corpo, como se tentasse compreender que aquele invólucro já não lhe serve. Muitos espíritos descrevem sentir o ambiente do velório ou do local da morte de forma muito intensa. Cada lágrima, cada prece, cada gesto de despedida chega até eles como ondas energéticas. Segundo o manuscrito, é por isso que o clima emocional desse momento influencia tanto a travessia inicial. Orações, cânticos e palavras de amor criam um campo vibratório que acalma e orienta. Já o desespero e a revolta podem gerar uma névoa de confusão. No segundo e terceiro dias, a alma começa a se deslocar livremente, sem a limitação de espaço físico. Ela visita familiares e amigos, não por obrigação, mas por impulso natural. É como se quisesse se certificar de que todos estão bem. Nesse período, muitos fenômenos que chamamos de paranormais acontecem. Perfumes que surgem sem explicação, objetos que caem sozinhos, sonhos extraordinariamente vívidos em que a pessoa sente estar conversando com o falecido. O livro descreve isso como toques de presença, tentativas do espírito de se comunicar, mesmo que não consiga manter uma conversa clara. O quarto dia marca o início de uma percepção mais clara. A alma começa a sentir uma leve atração para longe do mundo físico. É como se uma corrente suave puxasse em direção a uma outra realidade, mas ainda não com força total. Ela ainda pode ir e vir, mas cada retorno ao plano material parece mais denso e cansativo. No quinto e sexto dias, essa atração aumenta. O espírito pode revisitar lugares importantes. A casa onde cresceu, o local onde viveu um grande amor, até mesmo espaços de trabalho ou estudo. Muitas vezes, não é o lugar em si que importa, mas as memórias energéticas que ele carrega. É comum, segundo o manuscrito, que a alma observe cenas do passado nesses lugares, como se o tempo estivesse sobreposto. Vê pessoas mais jovens, ouve conversas antigas, revive sensações esquecidas. O sétimo dia é especial. O livro o descreve como o dia da porta semi-aberta. Nesse ponto, a alma já está suficientemente consciente para entender que não pertence mais à matéria. O apego ainda existe, mas começa a ser substituído por uma curiosidade profunda. O que há do outro lado? É também aqui que muitos sentem a presença mais nítida de seus guias espirituais. O guia pode aparecer como luz, sombra acolhedora, ou até com a aparência física de alguém que o espírito amava em vida. Essa aproximação não é por acaso. Ela prepara o momento seguinte, o portal do oito dia. O manuscrito faz uma observação curiosa sobre essa primeira semana. Cada alma se despede do mundo de acordo com a intensidade com que o amou ou o odiou. Para alguns, a semana é um voo suave. Para outros, uma luta para soltar as garras. Há também um alerta. Quanto mais a alma se apega desesperadamente às pessoas ou lugares, mais difícil é atravessar o portal seguinte. Não porque exista punição, mas porque a própria frequência vibracional fica pesada demais para permitir a passagem. É como tentar nadar com correntes amarradas aos pés. O capítulo termina descrevendo que, ao final do sétimo dia, a alma já não sente mais o chão do mundo físico. O que antes parecia sólido agora é translúcido, quase inexistente. É o prenúncio de que a verdadeira jornada vai começar e que o que vem a seguir
não é mais sobre despedidas, mas sobre descobertas. O livro misterioso afirma que, após a primeira semana, a alma chega a um ponto de transição fundamental, o portal do 8º dia. Ele não é uma porta física, nem um arco visível como nos filmes, mas uma abertura vibracional, um alinhamento energético que conecta a realidade que a alma acabou de deixar com uma esfera mais sutil e expansiva. O manuscrito descreve essa passagem como uma onda silenciosa que atravessa o ser por inteiro, um chamado que não pode ser ouvido com os ouvidos, mas sentido como um pulso vindo de todas as direções ao mesmo tempo. É nesse dia que a conexão com o corpo físico finalmente se dissolve por completo. O cordão de prata, que ainda unia o espírito ao plano material, se desfaz, não com um corte brusco, mas como um fio que se desfaz lentamente até desaparecer. A primeira sensação é a de leveza absoluta, como se a alma pudesse se mover sem qualquer esforço. Porém, junto a essa leveza, vem algo inevitável, a revisão de memória. Diferente dos flashes rápidos que acontecem no momento da morte, agora a alma assiste à própria vida como um filme contínuo. E não é apenas observadora. Ela sente novamente cada emoção, revive o impacto de suas ações e palavras, tanto no bem quanto no mal. Aqui não há julgamento externo. Não existe um Deus apontando erros ou acertos, nem um anjo anotando pecados. O julgamento é interno. A própria consciência é o juiz, e ela é implacavelmente honesta. O manuscrito explica que nesse momento a alma percebe que nunca enganou ninguém, a não ser a si mesma. A revisão não é linear. Ela pode começar pela infância, saltar para a velhice, voltar para um momento de amor intenso e depois cair em um episódio de dor. Cada lembrança é mostrada não para punir, mas para ensinar. As cenas de bondade trazem uma sensação expansiva, luminosa. Já os momentos de crueldade ou egoísmo pesam como pedras na consciência, fazendo com que a alma sinta o que fez o outro sentir. É também nesse dia que a alma começa a perceber o que o livro chama de tramas invisíveis, as conexões sutis entre eventos que em vida pareciam isolados. Pequenas escolhas, gestos que pareciam sem importância, revelam-se como peças fundamentais de um desenho maior. Mas nem todas as almas atravessam o portal imediatamente. O manuscrito diz que algumas ficam à margem dele, presas a lembranças específicas, incapazes de soltar determinadas culpas ou saudades. Essas almas podem ficar revivendo a revisão de memória repetidas vezes, até conseguirem liberar a emoção que as mantém presas. O guia espiritual, que muitas vezes já havia aparecido na primeira semana, agora se torna mais presente. Ele não interfere no processo de revisão, mas ajuda a alma a não se perder nele. Algumas tradições descrevem esse guia como um anjo da memória, ou guardião dos registros, cuja função é garantir que a alma veja tudo de forma clara, sem distorções. Quando a revisão chega ao fim, o portal se abre de forma definitiva. Essa abertura é descrita como um campo de luz dourada ou prateada, vibrando com sons e cores que não existem no plano físico. A alma sente um chamado irresistível, mas ainda assim tem liberdade de escolha. Atravessar e seguir para a próxima fase, ou permanecer na beira, tentando se agarrar a ecos do mundo que deixou. O livro é claro. Atravessar o portal do 8º dia não é uma obrigação, mas um passo natural. Quanto mais cedo a alma aceita, mais fluida será sua jornada nos dias seguintes. Aqueles que resistem por medo ou apego podem ficar no que o texto chama de zona liminar, um espaço de transição onde o tempo não existe como conhecemos e onde a alma pode se sentir perdida. O capítulo encerra com uma frase que parece um sussurro vindo de outro mundo. A travessia não é um salto para o desconhecido, mas um retorno ao que você sempre foi. No próximo estágio, a alma não estará mais apenas revisando ou se despedindo, mas passando por um processo de transformação profunda, a purificação. E é isso que o manuscrito detalha para os dias que vão do 9º ao 21º. Ao atravessar o portal do 8º dia, a alma entra numa fase que o livro descreve como o grande silêncio. É um período de purificação que se estende do 9º ao 21º dia após a morte e que não se assemelha a nada que exista na experiência humana. Aqui não há mais o peso do corpo físico nem a confusão inicial.
O que há é um mergulho profundo no próprio ser, como se a alma estivesse sendo lavada por dentro. O manuscrito afirma que essa purificação acontece em 7 câmaras de luz. Não são espaços físicos, mas estados vibracionais que envolvem a consciência e a limpam de densidades acumuladas durante a vida. Cada câmara atua sobre um aspecto diferente: emoções, pensamentos, memórias, desejos, culpas, medos e apegos. Primeira câmara: a limpeza emocional. Nos dias logo após a travessia, a alma sente todas as emoções intensas da vida, mas agora sem o drama humano, como quem observa o mar de cima de uma montanha. A dor que antes parecia insuportável se dissolve como neblina, e a alegria se transforma em pura gratidão. É o momento de esvaziar a bagagem emocional para prosseguir mais leve. Segunda câmara: o espelho dos pensamentos. Aqui a alma vê os pensamentos que alimentou em vida e percebe como eles moldaram sua realidade. Pensamentos obsessivos, julgamentos, crenças limitantes. Tudo é exposto e compreendido. Não há punição, apenas clareza. O livro ressalta que, nesse ponto, a alma percebe que o inferno e o paraíso sempre foram estados internos criados por ela mesma. Terceira câmara: a depuração das memórias. Não todas as memórias são preservadas. Algumas se apagam naturalmente, como se nunca tivessem existido, porque não têm utilidade para a jornada espiritual. Outras permanecem como pérolas de luz, guardadas no núcleo da alma para as próximas encarnações, ou para a vida nas esferas sutis. Quarta câmara: a purificação dos desejos. É aqui que a alma enfrenta um dos maiores desafios: libertar-se de desejos não realizados. Isso inclui tanto ambições materiais quanto paixões intensas e até vícios. Muitos espíritos sentem, nesse ponto, uma espécie de fome energética, não de comida, mas daquilo a que estavam mais apegados. Essa sensação vai se dissolvendo à medida que a alma aceita que nada lhe falta no estado atual. Quinta câmara: o esvaziamento das culpas. Culpa é peso, e segundo o manuscrito, esse peso impede a alma de subir para dimensões mais leves. Nessa câmara, a consciência revê os erros e danos causados, mas em vez de se punir, ela compreende. O aprendizado absorvido aqui não vem da autopunição, mas do perdão, principalmente o perdão por não ter sido perfeita. Sexta câmara: a libertação dos medos. Todo medo humano se dissolve aqui. Medo de morrer, de sofrer, de perder, de ser esquecido. O livro diz que, ao final dessa etapa, a alma experimenta um sentimento avassalador de segurança e pertencimento, como se estivesse de volta ao lar original. Sétima câmara: o desapego final. Essa última etapa da purificação é silenciosa. Não há visões nem memórias, nem diálogos com guias. É um estado puro de presença, onde a alma se sente como parte do todo. É aqui que a ligação com a vida física se desfaz completamente, restando apenas a essência. Durante todo esse período, a alma não está sozinha. O guia espiritual, ou às vezes mais de um, acompanha à distância, garantindo que ela não se perca nos próprios processos internos. Para algumas almas, essa fase é breve. Para outras, especialmente as mais apegadas, pode parecer longa e intensa. O manuscrito conclui dizendo que essa purificação não é um julgamento, mas um ato de misericórdia. É como preparar o viajante para entrar numa nova terra. Ninguém atravessa carregando poeira da estrada antiga. Quando o processo se completa, a alma está pronta para um encontro decisivo, o conselho espiritual, descrito no 22º dia, e é aí que a grande escolha começa a se formar. Após a travessia das 7 câmaras de purificação, o silêncio profundo que acompanhou a alma começa a se transformar. Uma nova sensação surge. Não é luz, não é som, mas uma presença. O manuscrito descreve esse momento como a hora em que a alma é chamada pelo seu verdadeiro nome, aquele que não é conhecido na terra e que ecoa desde antes do nascimento. É nesse chamado que a alma se encontra diante do conselho do 22º dia. O salão do conselho. Não existe um local físico com paredes e teto, mas uma vasta extensão de luz perolada que se curva como um horizonte infinito. No centro, uma mesa circular, ou, para algumas almas, um círculo de pilares luminosos. Cada pessoa que atravessa esse momento,
O percebe de forma única, pois a imagem se molda à sua compreensão espiritual. O conselho é formado por 7 entidades, mas o livro deixa claro, eles não são juízes no sentido humano. São consciências elevadas, cada uma representando um aspecto essencial da jornada. O guardião da memória, responsável por manter o registro perfeito de todas as vidas vividas. O portador da verdade, aquele que mostra, sem adornos, o estado atual da alma. A voz da compaixão, que garante que cada escolha seja feita com amor e não por medo. O tecelão do destino, que revela as linhas possíveis do futuro da alma. O guardião da lei universal, que assegura que qualquer caminho siga as leis imutáveis do cosmos. A chama da transformação, que conduz o espírito para os processos de mudança mais profundos. O silencioso, presença sem fala, mas cuja simples existência transmite sabedoria incompreensível. A sessão. Quando a alma se aproxima, não há acusações nem elogios. O encontro começa com um instante de conexão pura. Cada entidade envia à alma um feixe de compreensão, como se transmitisse um pacote inteiro de conhecimento sem precisar de palavras. É nesse momento que a alma entende tudo o que viveu, não só na última vida, mas em todas. Então, o guardião da memória projeta diante dela um mapa luminoso com todos os caminhos percorridos e aqueles que ainda podem ser seguidos. É como ver todas as estradas de um continente ao mesmo tempo, cada uma levando a um destino diferente. O portador da verdade fala sobre a vibração atual da alma, sua cor energética, seu nível de expansão, seus pontos de bloqueio. A voz da compaixão intervém sempre que a consciência da alma começa a se julgar, lembrando-a de que tudo fez parte de um aprendizado inevitável. O tecelão do destino apresenta opções. Aqui está o ponto mais delicado. A alma não é obrigada a reencarnar imediatamente. Entre as escolhas, segundo o manuscrito, podem estar: seguir para esferas de estudo e preparação no plano espiritual, retornar rapidamente à vida física para continuar processos interrompidos, permanecer como guia ou protetor de alguém no plano terrestre, unir-se a um grupo de almas afins para missões coletivas, entrar em períodos de descanso profundo, longe de qualquer influência material. O guardião da lei universal assegura que cada escolha respeite as regras cósmicas, por exemplo, a impossibilidade de interferir no livre-arbítrio alheio ou de pular etapas necessárias de evolução. A chama da transformação, por sua vez, oferece o que o livro chama de rito de transfiguração, uma espécie de atualização vibracional que prepara a alma para qualquer caminho que escolher. O silencioso não fala, mas em determinado momento, todos no conselho voltam-se para ele. Seu olhar, ou melhor, sua presença, é como se a alma fosse atravessada por um espelho absoluto, sem máscara, sem história, apenas essência pura. O encerramento. A reunião não tem duração mensurável, pode parecer um instante ou um século. No final, a alma não recebe uma ordem, mas toma uma decisão por vontade própria, com plena consciência das consequências. Quando a escolha é feita, o conselho inteiro emite uma onda de energia que envolve a alma, marcando o fim da sessão. O manuscrito descreve isso como um selo de luz que abre a porta para o próximo ato. O capítulo termina com uma frase que é ao mesmo tempo promessa e desafio. No 22º dia, não é a morte que te julga. É você quem decide o que significa estar vivo. A partir daí, o livro entra nos dias de travessia final, 23º ao 31º, onde a decisão tomada começa a se manifestar e a alma dá seus primeiros passos no novo destino. A decisão foi tomada. O conselho do 25º dia se dispersa como um círculo de luz que lentamente se apaga, deixando a alma sozinha, mas não mais perdida. Agora, a clareza, direção e, acima de tudo, um rumo inevitável. O manuscrito descreve os dias que seguem como a ponte entre mundos. É um período de preparação intensa, onde a escolha feita diante do conselho começa a se manifestar e a alma passa por experiências específicas para se ajustar ao caminho que decidiu trilhar. Faz-se o aniceiro ao 25º dia, a moldagem. Assim que a alma deixa o conselho, ela entra numa corrente de energia que o livro chama de o rio das formas. É aqui que sua essência começa a se moldar
para o próximo estágio. Se a escolha foi reencarnar, a alma começa a ajustar seu campo energético para se alinhar com o corpo e o ambiente onde nascerá. Se optou por permanecer no plano espiritual, recebe uma configuração vibracional compatível com a esfera onde viverá. Se escolheu atuar como guia, sua energia é adaptada para interagir com o plano físico sem se prender a ele. Durante esses dias, a alma sente algo que, na vida humana, só poderia ser comparado ao crescer de asas, não no sentido literal, mas na expansão de percepções e capacidades. Vismenu sexto ao Vismenu oito dia. As últimas visões. Aqui, a alma experimenta uma série de visões simbólicas. O livro afirma que cada pessoa vê algo diferente, mas o objetivo é o mesmo: confirmar a decisão tomada. Alguns veem cenas de vidas passadas e futuras como mosaicos coloridos. Outros revivem breves momentos de puro amor ou puro aprendizado, para reforçar o motivo pelo qual seguiram determinado caminho. Há quem tenha encontros rápidos com almas conhecidas, como se fosse um último aperto de mãos antes da partida definitiva. Segundo o manuscrito, se nesse momento a alma sentir dúvida profunda, pode solicitar um retorno ao conselho. Porém, isso é raro, e costuma ocorrer apenas quando a decisão inicial foi tomada sob forte influência emocional. Vismause de nono dia, o véu final. Neste dia, a alma atravessa o que é chamado de o véu final. É como passar por uma cortina vibracional que separa completamente o estado pós-morte da nova fase escolhida. Para quem vai reencarnar, o véu apaga boa parte das memórias conscientes, preservando apenas impressões sutis que aparecerão como intuições na vida futura. Para quem fica no plano espiritual, o véu dissolve os últimos resquícios de ligação com a existência física. Para guias e protetores, o véu cria uma barreira protetora para que não sintam, em excesso, as dores humanas. É um momento de despedida silenciosa, onde a alma percebe que não poderá mais olhar para trás com a mesma clareza. 3 do dia. O silêncio do retorno. O penúltimo dia é estranho. Não há visões. Não há mensagens. É como flutuar no espaço mais puro e vazio. O livro diz que esse silêncio serve para zerar o eco das vozes antigas e preparar o espírito para se fundir totalmente ao novo estado. Para alguns, é o instante mais difícil, especialmente para aqueles que sentem apego ao que deixaram. Para outros, é um descanso tão profundo que a sensação é de estar sendo embalado pelo próprio universo. 31º dia, o primeiro passo do novo caminho. Então chega o 31º dia. Não há um anúncio, nem um clarão. É simplesmente o momento em que a alma desperta já no novo cenário. Se reencarnou, esse despertar pode coincidir com o instante em que o corpo começa a se formar ou, em casos mais raros, já com os primeiros momentos de vida. Se permaneceu no plano espiritual, abre os olhos ou algo equivalente, já imersa na nova esfera de existência. Se tornou guia, inicia de imediato o acompanhamento de quem será protegido. O manuscrito termina essa parte com uma frase que não explica, apenas deixa no ar. A morte dura apenas 31 dias. Depois disso, o que há é outra vida. E então, misteriosamente, o livro encerra, como se não quisesse, ou não pudesse, revelar o que vem depois. E se essa história fez você refletir sobre o que existe além do que chamamos de vida, compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Há muito mais mistérios esperando para serem revelados.